Caros ouvintes da Rádio Gospel FM STP, sentindo o toque da paz, sejam bem-vindos à terceira edição do programa Bio Bíblico. Para dizer que este programa é um programa voltado a perfil bíblico, aquilo que é o caráter, tudo quanto constitui análise de pessoas, de nome, da postura, da conduta que este ou aquele levou, o significado do nome, porque realmente tem alguma importância para nós. Para você que está assistindo esta edição pela primeira vez, convido você a se inscrever no nosso canal. Se inscreva, siga a nossa página e ative as notificações para que você possa estar notificado sempre das novas edições deste programa. Este programa que nós já falamos sobre Adão, também já falamos sobre Eva e hoje estamos a falar sobre o primeiro filho deste casal, ou melhor, o segundo homem marcado na Bíblia de existência. Então, nós aqui hoje vamos falar, sobre aquilo que constitui o Caim. Mas antes de podermos continuar, vamos sim visitar as terras brasileiras. Vamos chamar aqui o Juninho Lutero, que vem trazer-nos uma faixa maravilhosa. Deus não rejeita ninguém. Para você que tem este pensamento de que realmente o Senhor rejeita, porque ele rejeitou a oferta de Caim, eu quero dizer já, não comece a fazer a conjectura sem antes conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo, porque ele não rejeita absolutamente ninguém. Todo aquele que busca ele de coração, ele sempre recebe, e seja qual for o pecado, se é confessado, então é verdade. Podes crer que realmente Deus aceita. Vamos para Juninho. Que por sua causa param de sorrir. Quanto o irmão eu vi cair, procurei na igreja, mas não dava mais ali. Gente ferida tem vontade. Deus não rejeita ninguém, não. Deus não rejeita ninguém. Quem faz o mal de Deus não vem, pois Deus não rejeita ninguém. Se você não faz o bem, sem olhar a quem, sua fé não vale o vintém. Porque Deus não faz acepção de pessoas. 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 O Senhor não se agrada de ti, que somente faz ferir o coração de pessoas que por sua causa param de sorrir. Quanto o irmão eu vi cair, procurei na igreja, mas não dava mais ali. Gente ferida tem vontade de sumir, correr pra longe, desaparecer, fugir, por medo, por vergonha do seu julgamento pesado. Você não é a melhor pessoa pra falar de pecado, porque você tá todo errado. Falando tá errado, calado tá errado, parado tá errado. Todo mundo tem pecado, quem diz não ter pecado tá pecando. O pior pecador é aquele que vive julgando, porque a Bíblia fala: quem não ama seu irmão a quem vê, ou aborrece ele, não pode dizer que ama a Deus, porque você nunca viu a Deus. Quem faz o mal de Deus não vem, pois Deus não rejeita ninguém. Se você não faz o bem, sem olhar a quem, sua fé não vale vintém. Porque Deus não faz acepção de pessoas. 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 Me dá nojo quando eu vejo rodinha, gente falando da sua vida e da minha, crente formando. Deus não faz acepção de ninguém, absolutamente ninguém. Eu estou a crer que você sabe que realmente os nossos pecados é quem faz a separação entre nós e nós. Que larga 99 ovelha pra buscar perdida, porque pra Deus é muito importante cada vida. Pense e me diga que evangelho é esse que cê vive, aonde o amor só vive em declive. Perdido nesse mundo eu também já estive, mas
mas alguém me amou e pagou o preço. Viver na graça é teu amor que eu não mereço. A casa do Senhor hoje é meu endereço. Quem faz o mal de Deus não vem, pois Deus não rejeita ninguém. Se você não faz o bem, sem olhar a quem, sua fé não vale vintém. Porque Deus não faz acepção de pessoas. 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 Olha pra mim e diz o que você consegue ver. Talvez nada de importante eu possa ser, mas Deus não me vê como o homem vê. Se fosse assim, não seria diferente com você. Não tenho nada pra te oferecer, e o que mais de mim se pode querer? Perguntaram uma vez pra mim: e aí, James Dean, você tá sem carro, pagando aluguel? Você não é servo de Deus, ele não tem por obrigação de cuidar dos seus? eu respondi assim: não sirvo a Deus pelo que eu não tenho, e sim porque nele eu creio. Eu não sou de correr atrás de bênção, não, irmão. Eu sempre fui assim. Se elas quiserem me alcançar, que corram atrás de mim. Me diga então, quanto é que você tem? Se a salvação não vale mais do que seus próprios bens. Não tô julgando ninguém, mas quer ir pro céu, irmão? Que seja de responsa, senão você vai pro céu, mas é o da boca da onça. Deus, eu quero te louvar porque o Senhor levantou pessoas pra cuidarem da minha vida. Vou levantar o pastor Charleston Soares, quem cuida de um rebanho qual faço parte. Obrigado, Senhor, pelo palavra. Portanto, assim você acabou ouvindo que Deus não faz acepção de ninguém. Só para poder dizer que o tema, ou o nome escolhido hoje para você que está a acompanhar, ou que ligou a Rádio Gospel FM e recebe Sentindo o Toque da Paz via web, na nossa web página ou neste vídeo, você está ouvindo agora, só para poder dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Nós estamos na terceira edição do programa Bio Bíblico, um programa feito para a revelação daquilo que é perfil, das características dos homens e das mulheres de Deus na Bíblia Sagrada. Portanto, nós começamos hoje a falar sobre o Caim. Para dizer que o nome Caim, diferente de algumas preocupações, o nome Caim revela um agradecimento. Só para dizer que é um nome dado pela Eva, a mãe deu o nome ao filho, depois da queda, depois que a Eva pecou, ou depois que os homens, Adão e Eva, pecaram, tiveram assim, tempos depois, um filho, e a Eva, em meio à compreensão de algumas coisas, ela dá o nome de Caim. Mas o nome Caim, o que significa exatamente, João Batista? Bom, só para poder dizer que o nome Caim, né? O nome Caim significa alguém que realmente motiva a alegria. Quando a Eva teve o Caim, ela realmente falou: alcancei do Senhor um homem. No Gênesis capítulo 4, versículo 1, é que mostra a gratidão. Então, o nome Caim, por definição, significa algo de alcance, aquela sensação, aquela alegria de que um sentimento realizado, uma proeza. É um nome que não tem uma explicação na sua ideologia, é exatamente em uma palavra, para dizer se é bom, se é ruim, significa dizer este ou aquele. Não. O nome Caim significa alcance da graça, ou seja, uma gratidão. Então, para dizer que a Eva deu ao Caim este nome, porque considerava ser a pessoa que iria pisar a cabeça da serpente.
Muitos comentaristas, teólogos, analisaram muito bem essa expressão, porque a Bíblia, quando dá um nome às pessoas, ela dá também significados. Ou seja, o Adão, quando deu o nome para Eva, disse por que ela era chamada de varoa e por que ela tinha o nome de Eva. Mas a Eva, ao dar o nome para o Caim, fica aqui apenas um sentimento demonstrado. Por isso que alguns autores dizem as mulheres se revelam muito pelo sentimentalismo. Quando a mulher está a escolher um nome para atribuir, ela normalmente vai pela sensação que ela tem ou da sensação que ela espera, e não por uma definição, um conceito, uma esperança, um facto que ela espera. Não sei dizer em outras palavras, mas existe diferença entre dizer um nome por convicção e dizer um nome por emoção. Você pode simplesmente, perante a dor, nós vamos ver também a mulher do Jacó, que perante a dor que estava concebendo, preferiu dar o nome ao seu filho de Benoni, que significava dizer filho da dor. Mas quando nós chegarmos a este nome, o nome a Raquel, os outros nomes, vamos falar mais. Então, vimos que existem possibilidades de o nome Caim significar agradecimento. Ora, a Bíblia nos mostra apenas 2 grandes registros sobre o Caim. Por isso que algumas pessoas ficam meio que sem palavras o que dizer sobre Caim. Só para dizer que a primeira coisa, 2 até 3 grandes registros, a primeira coisa que nós encontramos é que o Caim foi o lavrador da terra. Nós precisamos entender que o Caim desenvolveu a sua vida cuidando da terra. E como um agricultor, ele levava muito sacrifício, ou seja, fazia muito esforço redobrado, porque naqueles tempos a terra, sem muita adaptação, sem meios de trabalhar a terra, então havia muitas dificuldades para arar a terra, ou seja, cuidar da terra. Então, neste sentido, nós conseguimos perceber que o Caim foi um homem que começou a desenvolver um preconceito sobre o seu próprio trabalho. O Caim começou a desenvolver um preconceito sobre o seu próprio trabalho porque levava muito tempo para conseguir produzir. Vemos que a Bíblia registra a preocupação, de facto, que um dia os dois, o Caim mais o Abel, leva assim ofertas ao Senhor. É o primeiro registro de que estavam a ofertar. Nunca mais se ouviu que ofertava-se ou que depois da morte do Abel, o Caim voltou a fazer alguma oferta. Nunca mais se ouviu, mas se pega-se apenas numa oferta. Só para poder dizer que o sentimento de ofertar ao Senhor foi ensinado pelos seus pais, porque os filhos não fariam só qualquer oferta sem antes os pais ensinarem por que ofertar, o que significa dizer ofertar. Isso revela-nos mais um motivo para dizer que o Adão foi um homem muito bom, porque além de ele ser um amigo de Deus, como nós vimos nas outras edições, ele também teve o cuidado de ser um pai amoroso, um pai presente para poder ensinar os filhos aquilo que é princípio de adorar ao Senhor. Então, os filhos deles
vão fazer assim uma oferta. Vão fazer uma oferta para poder agradar ao Senhor. Quero dizer ainda mais, segundo os comentários de alguns teólogos, que o Caim e Abel foram ofertar não por obrigação. Não. Eles não foram ofertar ao Senhor por alguma obrigação. Ou seja, o Adão e Eva não ensinaram os seus filhos a serem obrigados a fazerem alguma oferta. Foi um momento de gratidão. Nós entendemos e vemos que a Bíblia mostra uma pergunta. Deus, quando rejeita a oferta de Caim, nós vemos mais para frente que Deus fala, né, para ele, aonde está o Abel, e ele até responde com uma certa soberba, mas mais tarde vem a pergunta de Deus: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? Então, é só para poder dizer, aqui pegamos uma nota muito importante para nós lidarmos no nosso dia a dia. Oferecer ao Senhor deve ser algo de coração, tal como acontece, né? E nada por obrigação. Embora que seja um mandamento de Deus, você deve aceitar o mandamento de Deus, introduzi-lo no seu coração e ficar feliz ao oferecer ao Senhor alguma coisa. Dizem, aliás, o princípio bíblico mostra que Deus não aceita, nem todas as ofertas Deus aceita. Não pensa que é só oferta de Caim. Oferta de rameiras, Deus também não aceita. Há ofertas que Deus não aceita. Por quê? Não se trata de uma obrigação, mas de gratidão. E quando se fala de gratidão, deve envolver paixão, obediência, espírito pronto, enfim, entre outros traços que o homem ou a mulher deve apresentar-se para Deus. Então, continuando ainda a ver a questão, nós vimos que o Caim, ele tem assim a sua situação complicada, né? Porque em Gênesis 4 nós começamos a ver aquilo que é a atitude de Caim. Ou seja, parte do princípio que em termos de característica, Caim era um homem ousado e, entre aspas, atrevido. Ele era atrevido porque era ousado. Por quê? Ousado, primeiro, porque se tratava de ser o primogênito, achava-se no direito de comandar tudo, de ter a primazia em tudo. Ele achava que, ao ser o primeiro a nascer, então Deus tinha que obrigatoriamente receber algo dele. Só para nós vermos alguns princípios bíblicos, antigamente, inclusive, né, em Israel, os primogênitos gozam de algum direito. E mesmo no nosso dia a dia, o primeiro filho sempre tem aquele cuidado, aquela atenção, aquele amor maior que nós tínhamos. Então, vemos aqui que ele era um homem ousado, atrevido, e também muito mimado, porque, claro, como os primeiros filhos de Adão e Eva, ele tinha aquele mimo, aquele cuidado. Então, tudo quanto ele fazia parecia que estava bom. Aliás, Deus foi a primeira personalidade divina, ou seja, o único que rejeitou a sua oferta ao ponto de ele levar uma embiração. Ele criou nele aquilo que é rancor, ódio ou algo assim, e não aceitou, portanto, a continuar com esse sentimento de primazia. Só para dizer para você que hoje, por questões técnicas, não é possível levar este programa
a meio gás, ou seja, aliás, a todo vapor, a 30 minutos, mas vamos já fechar em breve. Mas para poder resumir e dizer que o Caim é um homem que Deus penalizou porque, como primogênito, ele tinha que ter algum cuidado redobrado sobre o seu irmão. Tanto é que Deus perguntou a ele aonde que está o Abel. Independentemente de Deus saber o resultado, Deus fez a pergunta da responsabilidade de um primogênito, de um mais velho. Segundo, o facto de você estar primeiro na igreja, ou eu estar primeiro, este estar primeiro, nós nascermos primeiro, não gozamos aquela primazia ao ponto que temos que ser obrigatoriamente primeiros em tudo. Algumas pessoas criticaram ou falam que a oferta de Caim não foi aceita porque eram frutos danificados, eram ofertas de campo, mas que não tinham boa apresentação. Isto é errado. A Bíblia não mostra este princípio. Aliás, pela análise dos estudiosos, o facto do Caim nascer primeiro, ele conhecia aquilo que é verdadeiramente sacrifício que agradava a Deus. Então, porque ele viu o seu pai Adão a fazer sacrifícios, ele ouviu melhor a história, porque o Adão, seu pai, contou para ele devidamente. Então, é uma série de situações que ele foi muito bem informado, ao ponto de saber como dar a Deus as primícias ou os melhores conteúdos. E tanto é que ele fez. Deus aceitou a oferta de Abel não pela qualidade do produto que o Caim ofereceu. Que fique bem este claro. Deus ofereceu, aliás, Deus aceitou a oferta de Abel, Deus rejeitou a oferta de Caim por causa da soberba que existia no coração de Caim em achar-se que ele, como primogênito, tinha que obrigatoriamente ser aceito. Provavelmente ele ria no seu coração. Eu não sei o que Abel está a fazer com esta oferta. Eu sou o primeiro, Deus vai me aceitar. Então, Deus mostrou para o Caim que não se trata de ser o primeiro, mas de fazer algumas coisas que Deus se agrada. E, aliás, Deus compete a ele receber ou aceitar o que bem lhe entender, o que mais agradá-lo. Então, para além de falarmos que o sacrifício de Abel revela um sacrifício de sangue que tem informações proféticas, que nós depois vamos, quando falarmos sobre Abel, vamos falar melhor por o que levou Abel a fazer isto ou aquilo. Então, só para poder terminar, sim, infelizmente vamos terminar mais cedo. Como eu disse, há umas avarias, alguns problemas aqui, que estou a me esforçar ao máximo para que o programa, esta edição, não tenha falhas. Mas, meus queridos seguidores, amigos, fãs, ouvintes da Rádio Gospel FM STP, sentindo o toque da paz, estejam sempre à vontade, comentem nos nossos vídeos que nome você gostaria que nós pudéssemos analisar. Caso contrário, vamos sempre seguir por ordem dos nomes que aparecem na Bíblia, claro, cronologicamente falando. Então, é tudo quanto nós temos hoje para assim oferecer. Tchau, tchau, bye, bye. Hoje, provavelmente, você não contou com muita informação. Aliás, é um programa muito curto, mas melhor ouvirmos. Venho oferecer da Maria do Rosário. Esta música que vem das terras brasileiras, é verdade, é música boa. Vamos ouvir. E a todos, tenham um ótimo dia.
Venho, Senhor, oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando esse pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Vejo agora em teu altar essa oferta de